Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Histórias de Sucesso. Estamos aqui com uma pessoa muito especial, um grande amigo. Paulo é casado, pai de 2 filhos, um empresário nato, grande empreendedor. Está aqui, vai compartilhar as histórias de sucesso da vida dele. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Robson. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra e prazer estar com meu amigo Robson, treinador, que eu conheço há muitos anos, que faz total diferença aí na vida de muitas pessoas e fez na minha. Oh, muito bom, eu fico feliz, Paulo, por você compartilhar isso, porque a gente se reconectou por conta de algo que você falou que ia fazer lá atrás e eu vi que você fez agora e foi muito bacana ver que você cumpriu o que você falou lá atrás, né? É verdade. Foi muito bom participar do seu treinamento, virou a chave, né? Comecei a ter uma visão totalmente diferente e eu indico, né, o treinamento do Robson, porque vale muito a pena. Maravilha, Paulo. Para a gente começar aqui, o nosso começo é sempre o seguinte, Paulo, eu queria saber qual que é a sua definição. O que é sucesso para você, Paulo? Sucesso engloba, na minha visão, de tudo um pouco, né? Então, família, objetivo, alcançar seus objetivos, suas metas, trabalho, sonhos, realizar sonho. Então, para mim, isso é sucesso. Não é só a parte financeira. É porque muitas vezes as pessoas vão atribuir o sucesso só ao resultado financeiro, né? Então é um conjunto de tudo isso, né? Tipo família, né? Um todo. Muito bom, eu acho que compactua essa sua visão de sucesso, né? Que não é só uma única coisa específica. Outro dia também estava conversando com uma outra pessoa que participou do podcast e ela falou assim que o sucesso também ele vai mudando ao longo do seu crescimento, da sua evolução. Porque quando você está mais jovem, um sucesso representa uma coisa. Quando você já está, você é pai, é casado, sucesso já representa outra coisa. Quando já tem uma outra idade, então ele também vai mudando a percepção de sucesso ao longo do que você vai crescendo, você vai ganhando mais maturidade. Concorda com isso também? Concordo. Eu acredito que nós estamos aqui para aprender, né? Então, nós temos fase da nossa vida. E a gente vai aprendendo até mesmo com nossos filhos, com crianças, com pessoas mais velhas, mais novas, né? E o que eu aprendi muito foi na pandemia, né? Me ensinou muito, que mostrou que a gente não é nada, né? Então, a gente ser aquela, independente do nosso status social, da nossa posição, ser aquela pessoa humilde que pode ajudar, pode colaborar. Então, isso para mim faz muito sentido. Eu sempre fiz muito isso, eu e minha esposa, os meus projetos sociais, eu tenho muitos projetos sociais. Então, para mim faz a diferença poder colaborar, ajudar, servir as pessoas. Então, isso para mim faz muito sentido. Show, show. Dentro disso que você falou de a gente aprende com outras pessoas, tem um versículo no livro de Provérbios, que é o Provérbios 27:17, que diz assim: o ferro afia o ferro, e o homem aprende com outro homem. Então, a todo tempo, você falou que eu te ajudei bastante lá no treinamento, mas eu aprendi muito com você, com a sua forma de empreender. Quando eu fui lá, quando eu te conheci, né, através de um parceiro em comum, que é o Carlos. Carlos, estou te esperando aqui, hein? A gente vai gravar também. É isso aí, Carlão, tem que vir, hein? Então, através desse parceiro em comum, e eu vi que você naquela época você estava empreendendo com a Forfan, né? E você me falou de outros e outros empreendimentos que você já tinha. E aí eu quero saber isso, Paulo. Quando foi que você despertou para o empreendedorismo e qual foi o seu primeiro empreendimento? A primeira coisa que você empreendeu? Eu comecei a empreender muito novo. Na verdade, a partir dos meus 8 anos de idade. Nossa, novo mesmo. Meu pai gostava muito de planta e ele pedia ajuda para mexer nas plantas, no jardim. E aí sempre sobrava um vasinho ou outro. E aí eu pegava um pedacinho da mudinha das outras plantas e plantava nesse vasinho. E vendia para os meus amigos, troca de bala. Só que falava que tinha um propósito aquela plantinha, né? Então já criava um storytelling. Já. Então falava que aquela plantinha trazia proteção, ou trazia paz no lar. E aí o pessoal colocava e acreditava naquilo. E falava para mim: Paulo, realmente mudou o ambiente, né? Então eu vendia, mas era bem baratinho. Mas empreender eu comecei com uns 12 anos, a fundo mesmo, trabalhando em empresa familiar, né? Trabalhei numa loja de presentes e decorações
E naquele momento eu já vi que Deus estava já me treinando aí para um propósito, né? Eu tenho uma ligação muito forte com Deus, né? E meu pai sempre trabalhou em banco e ele nunca tinha empreendido. Então nós chegamos a passar muita dificuldade nesse comércio, né? E meu pai chegou a vender carro, vender apartamento para colocar mais dinheiro, investir no negócio, e o negócio não andava, né? E aí eu passei dos 12 aos 27 anos trabalhando com eles, e aí eu olhava os meus pais e eu via, eles não passavam isso pra gente, mas demonstrava nos olhos deles que eles estavam ansiosos, preocupados com isso, e aquilo mexia muito comigo. E aí teve uma noite que eu conversei com Deus, como se estivesse conversando com você, né? Não conseguia dormir. E falei com Deus, falei, Deus, eu vejo muita gente pagando promessa, depois quando realiza algo que esteja buscando ou passando por algum desafio, eu quero fazer alguma coisa diferente com o Senhor essa noite. Eu já quero pagar essa promessa. Então, a partir de hoje, eu não como mais doce. E quando o negócio do meu pai começar a melhorar, eu volto a comer doce. E aí fiz essa promessa, não contei pra ninguém sobre essa promessa, falado que tinha feito uma promessa, mas não falei qual que era o contexto, o significado dessa promessa. E aí fiquei 4 anos sem comer doce, sem chupar uma bala, sem tomar um refrigerante. E muitas vezes em festa, o pessoal achava, esse menino aqui tem diabetes, Você não tinha come quantos doce. anos nessa idade, Paulo? 16 anos. 16, caraca, que 16 decisão anos. por um 16 anos. Era católico, mas não frequentante, né? Não frequentava a igreja. E aí comecei a fazer isso. Aí depois de 4 anos, a coisa começou a melhorar, né? Um dia, batendo papo com meu pai, eu falei, pai, precisamos criar um produto, né? E eu começar a vender esse produto na rua, né? Sair para vender. Que eu vejo muita gente oferecer produto pra gente aqui na loja, né? E aí nesse bate-papo criamos um produto que chamava Vírus do Amor. Meu pai pegou um Durepox, começou a modelar um personagem pequenininho, né? E aí colocamos dentro de um potinho um acrílico, lacramos ele, colocamos uma etiqueta em cima, para a data, e um cartão de amor para dar para namorada ou para o namorado. Criei esse personagem, coloquei numa pasta e fui para a rua vender. E aí, na minha cabeça, eu falei, vou pro Shopping Ibirapuera. Aí foi a primeira loja que eu atendi, foi no Shopping Ibirapuera. Quando eu saí de lá, saí com um pedido de 70 peças. Olha, eles tinham 3 lojas. A primeira loja que eu visitei, eu já vendi 70 peças, que seria o Vírus do Amor. E aí fomos atendendo outras lojas, visitando, aumentando. Fomos para o escritório maior, próprio para essa empresa, abrimos uma empresa própria, com nome próprio, para esse projeto. E começou a crescer tanto que eu comecei a fabricar esse produto na China. Comecei a fabricar produto na China, fui para a China, fiquei 30 dias morando lá, visitando fábricas. Que legal, Paulo. Trabalhando com importação. Recebi uma proposta de morar lá, acabei não aceitando, voltei para o Brasil. E aí nós vimos que a importação dava muito dinheiro, só que era 8,80, ou você ficava muito rico ou muito pobre. Aí já tinha passado um desafio com a loja, né? E aí falou, pô, será que vale a pena arriscar tudo isso? Aí decidimos parar com o negócio. O meu pai foi para o ramo que ele sempre gostou, que era obra de arte, montou um leilão. A minha irmã foi para nutrição. E o meu irmão foi contratado por um cliente. Vocês atendiam, o cliente acabou. E eu falei, e aí, o que eu faço? Fui procurar emprego, né? Mas nessa época eu já tinha 26 anos. E aí tudo que aparecia de entrevista eu ia. Eu falei, preciso ficar bom em entrevista, porque contratar eu sabia contratar, treinar eu sabia treinar. Eu tinha equipe em São Paulo, fora de São Paulo, né? E aí fui passando por esse processo. Eu fiquei 3 meses recebendo não em entrevista. Indo para entrevista, não. Não, reprovado. Não. E até entrevista que eu não tinha interesse de participar, eu falei, mesmo se eu for aprovado, eu não vou querer trabalhar porque eu ganho pouco, não é uma área que me interessa. Eu era reprovado. Eu comecei a ficar mal comigo, né? Mas o que está acontecendo 3 meses só levando não. Aí eu recebi uma proposta, eu fiquei 3 meses em processo seletivo, tinha muito candidato, e fui aprovado nesse processo seletivo. Só que aí o processo, sendo aprovado, ia ficar 1 ano como gerente geral trainee. Eu tinha que passar por toda etapa da empresa para ver se ia ser aprovado ou não para assumir uma unidade. Só que era uma área que eu desconhecia, que era a área de educação.
né? Eu sempre trabalhei na área comercial, de venda, mas não na área da educação. Então, para mim, é tudo muito novo. E eu aceitei esse desafio e fiz o mesmo propósito que eu tinha feito com Deus lá atrás dos doces. Eu fiz com esse propósito, porque eu passei 3 meses recebendo não. Então, eu falei, independente do que acontecer nessa empresa, eu não vou reclamar. Para mim, tudo tá ótimo. Então, eu trabalhava de feriado, de sábado, domingo, tava ótimo. Preciso de você, Paulo. Interessa aí, o dia. Vambora. Virava a noite fazendo evento. Eu ia, não tinha tempo ruim. E aí eu fiquei um período em São Paulo treinando em algumas unidades. Depois eu fui para Salvador e Recife. Só que em Salvador, o gerente me colocou para ficar numa casa de uma senhora. E a casa era muito suja, né? E eu falei, não vou reclamar de nada. Então perguntava, e aí, Paulo, como que tá a hospedagem? Tá maravilhosa. Mas a cama quebrada. Você tinha se proposto a não reclamar. Olha só. A cama quebrada, o ventilador não funcionava. Você imagina em Salvador, a temperatura, eu dormia, acordava molhado na cama, né? E com esse propósito, não reclamando. E aí eu acabei destacando muito lá em Salvador, aí anteciparam esse processo de 1 ano, fiquei menos tempo, e acabei assumindo uma unidade em Belo Horizonte. E aí fiquei 1 ano também lá. E lá foi o rompimento. Foi a unidade que mais vendeu matrícula, foi o comercial que mais vendeu. Então eu sempre tive isso, né? De treinar, contratar, liderar a equipe. Eu gosto, né? Então foi no começo que eu falei com você. Eu gosto de servir, né? De aprender. Então isso acaba me favorecendo e me ajudando. E aí, depois disso, eu saí dessa empresa, fui para uma rede de escola de inglês. Então, você entrou nela, você estava com 26 anos, mais ou menos. 26 anos. 26 anos. Aí você saiu... Saí, fiquei uns 3 anos lá com treinamento, depois assumindo unidade. E aí, depois voltei para São Paulo. A última unidade foi Belo Horizonte, que eu trabalhei lá. Certo. Fui para uma rede de escola de inglês, também aprendi bastante nessa rede, né? Fui conhecendo várias unidades por São Paulo, né? Como gerente também, treinando, contratando. Teve outros desafios também, que foi bem bacana, que a gente conseguiu romper isso. E aí, por último, foi uma universidade americana, a maior do mundo, de tecnologia e computação gráfica. Fica em Orlando, só que eu atuava no Brasil, com as unidades aqui no Brasil. E aí foi onde deu o estalo. Eu falei, puxa, eu preciso montar meu projeto, porque eu já passei por várias escolas, empresas, aprendi. Eu quero agora montar meu projeto. E aí montei a ForFun, que foi que você conheceu na colação, né? Na Consolação. Na Consolação. E aí a pandemia também me deu um nocaute aí, fui pra lona. Né? Mas assim, a gente vai avançar. Só para o pessoal entender o contexto, lá onde eu te conheci, eu achei muito bacana aquele projeto, gostei demais. Você começou a desenvolver a ForFun. O que era a ForFun? O que ela fazia? Quais eram os projetos da ForFun para a gente entender? A ForFun também foi um sonho, né? Comecei do zero, eu não tinha nem valor para iniciar com o projeto, mas foi uma coisa que mexeu tanto comigo de querer montar meu projeto, montar a escola. Então comecei em cima de dois barzinhos no centro, né? Uma unidade bem pequena, tinha 80 metros quadrados, 2 laboratórios, e foi crescendo o projeto. E eu sempre tive muito contato, faço amizade muito fácil, né? Parceria. Cara do network é o Paulo. Então, com uma unidade pequena no centro, eu já tinha parceria nos Estados Unidos, eu tinha parceria na China, eu tinha parceria em vários países, Itália. Então, com isso, o nosso aluno já tinha um diferencial muito grande, porque ele estudava na ForFun aqui no Brasil, mas os certificados eram reconhecidos fora do país também. Fora do país. Então, ele aprendia a desenvolver game, aplicativo, efeitos especiais de filme, animação. E o que a gente batia? Porque sempre tive aquela veia de também ajudar, né? De fazer trabalho social. Então, hoje tem muito programa que é pago e é caro. Então, eu usava tudo programa livre. Então, hoje você consegue utilizar programas gratuitos e desenvolver também a nível internacional. Artes ou game, efeitos especiais, como se fosse lá de fora. Então, nossos alunos tinham contato com essas empresas e prestavam trabalho, assessoria. Então, esse era o nosso diferencial. Mas aí, aquela coisa de querer crescer, avançar, continuou. Então, eu consegui um investidor, né, para investir na ForFun, e aí fomos para um lugar muito maior. Então, de 80 metros,
Foi para 800 metros, Foi lá naquele prédio. onde você me conheceu na Consolação, em frente ao Mackenzie. Então, pô, ponto excelente, localização, o prédio, a ambiência, eu lembro, nossa, Fácil acesso ao metrô. Então, de 2 laboratórios, a gente passou para 5 laboratórios. Cara. E aí tinha laboratório de robótica, tinha arena de game com simulador de carro de corrida, máquina de fliperama, PS4, Xbox One. Então, o aluno, ele ia para estudar, mas também ia para jogar. Só que quando ele começava a estudar conosco, ele já tinha uma outra visão. A visão do quê? De não querer só se divertir, mas começar a ter uma visão analítica. Ó, como que eu faço esse fundo, esses efeitos especiais, né, para aplicar no game dele. Então, ele estava aprendendo. Só que aí, quando eu fiz meu maior investimento, já ampliou a escola, tinha diretor de franquia, já estava tudo pronto. Formatamos a empresa para vender franquia. Depois de 3 meses... Calma aí, Paulo. Ó, quero convidar você. Calma aí, galera. Ele já vai compartilhar com a gente. Quero convidar você que está nos acompanhando no nosso podcast para você já clicar no sininho aqui, deixar seu comentário. Se estiver fazendo sentido isso aqui para você, compartilhe com outras pessoas, tá? Para que mais pessoas possam ouvir histórias igual essa que o Paulo está nos contando aqui, para inspirar outras pessoas e fazer essa roda gigante aqui nunca parar. Eu acho que isso que você vai compartilhar, Paulo, cabe dentro de uma pergunta que eu sempre faço aqui no programa. Sim. Mas eu vou deixar você seguir com essa história e depois você vai me falar se foi ou se não. Aí veio a tal da pandemia. E aí, o que aconteceu? Mas foi a mesma coisa, eu sempre tive essa ligação muito forte, mas aí nesse momento eu já tinha mudado de religião, né, aceitei Jesus, conheci a igreja evangélica através da minha esposa. Acho que foi o que nos conectou lá naquela época também, né, Paulo? Que o nosso papo bateu muito, né? A gente estava com muita sede, né? E foi isso que eu creio que eu estou vivo hoje, porque se não fosse Deus, não fosse ter conhecido a Bíblia, se aprofundar mais, né, e a religião me trouxe muito isso, eu acho que eu teria feito uma bobagem, porque passou muita coisa ruim na cabeça, né? Passa. Você imagina um investimento de quase 500 mil, você perder da noite pro dia, né? Só que tendo essa ligação muito forte, Deus tinha me preparado também, né? Então, 3 meses antes, Deus deu uma visão para mim, né? Quando começou a acontecer a coisa, mas a escola já estava pronta, já tinha aluno. Eu tive a visão que, quando começou a pandemia, que todo mundo ficava com medo, ficava preocupado, que não sabia o que estava acontecendo. Era novo para todo mundo, né? É que isso ia demorar, que isso não ia passar rápido, né? Isso me ajudou para um lado, mas para o outro eu levei um choque indo para a empresa. Minha esposa do lado, eu falei, eu tô passando mal, eu preciso ir pro hospital. E eu não sou de falar que eu tô passando mal, sinto dor. Aí minha esposa viu, falou, ele realmente tá passando mal, né? Alguma coisa aconteceu. E aí fomos pro hospital. Aí já me internaram lá, já viram que o batimento cardíaco estava muito alto. Eu apaguei. E aí quando eu acordei, eu já falei, precisamos pra Forfã, precisamos trabalhar. Ela falou, Paulo, já tá de noite, né? Então nós entramos super cedo, eu fiquei de noite. Lá me deram um calmante lá pra dar uma acalmada, tudo. E aí aconteceu, né? Ficamos esse período aí de pandemia e eu tinha a visão de sempre inovar, então trazer coisas diferentes. Então a Forfã era muito diferente. Desde a nossa equipe, que eu falo que eles eram faca na caveira, o nosso comercial, administrativo e acadêmico, né? São pessoas que vestiam a camisa, inclusive eu tenho amizade com a maioria deles até hoje, eu falo com o pessoal, mas a gente tinha muita coisa diferente. Então, por exemplo, o que nós fazíamos? Vamos se preocupar com a retenção. Então, na Forfã, os alunos precisam estudar, precisa ter uma frequência de 100%, não pode faltar aluno. Então, você entrava no laboratório, você via no teto aquele globinho que você vê, né, às vezes, em balada, danceteria, que vai girando, vai mudando de cor, piscando, né? Então, batia 100% de frequência, o professor apagava a luz do laboratório, ligava aquele globinho, colocava uma música e começava a dançar, a brincar com os alunos. E aí batia a frequência, os alunos ganhavam prêmios, né? Então bateu 100% e ganhava prêmio. Então se faltava o Robson, por exemplo, na aula, o Paulo ligava. Ô Robson, o que aconteceu? Por que você faltou? Os próprios alunos cuidavam da equipe deles que estavam aprendendo porque queria ganhar os prêmios e
E não faltar. Nossa, que legal, cara. Então, aí ligava pro Robson e dava uma bronca no próprio aluno. Aí o aluno falava, pô, Paulo, eu faltei porque eu tô doente, não tô sentindo bem. Pô, mas você devia ter vindo pra assinar sua presença pra você ir embora. Então era 100% de frequência, era muito legal. Mas aí tivemos que parar, porque eu tive muito cancelamento, o nosso contrato não segurava por multa, né? Então, se você quisesse cancelar, pagava uma taxa administrativa de R$40. Então, de 4 mil alunos aí, foi diminuindo cada vez mais. Por causa da incerteza também, né, Paulo? Incerteza econômica, incerteza, não pode sair, usar máscara, não usar máscara. Então, foi uma coisa que mexeu com várias empresas, mas com a população como um todo também, incerteza econômica, não sabe quanto tempo o dinheiro vai dar, como é que vai ficar, né? Então... todo mundo ficou preocupado, não sabia o que ia acontecer, né? E aconteceu isso, tivemos que parar, né, com o projeto, e aí fomos retomando, né, de formas diferentes, aí fui pro interior, fiquei um período lá morando com meus pais, montamos depois uma loja no litoral, uma loja de roupa feminina. Aí já, olha, então é isso que eu falo. Não para, né? Que eu vi você lá. Quando eu te conheci, você estava na Forfan, né? Desenvolvendo, era fantástico, mano. Os laboratórios, os robozinhos que tinha lá. A impressora, né? Você estava com a impressora 3D, na época. inteligência artificial. Da hora, que negócio fantástico. Aí depois a gente retomou, né? Trocar ideia, você falou desse projeto aí de uma loja na praia. Como foi esse outro empreendimento aí? Nós montamos a loja, né? Era pandemia ainda, então a gente não chegou a pegar a temporada, né? Porque o litoral o pessoal aproveita a temporada, né? Só que nós ficamos na Praia Grande. Na Praia Grande depende 100% da temporada. Então, com a pandemia, não teve a temporada, mas a gente conseguiu vender. A gente conseguiu vender, montamos uma loja no shopping, chamava Pulpari, né? É uma loja também bem diferenciada, preço de fábrica, porque o meu irmão tem uma loja, né? Uma loja que é super conhecida em Santos, e ele tem um preço diferenciado, ele fabrica as peças, qualidade, então vende muito lá, a Kairos, né? E ele acabou me ajudando, né? Fornecendo peças, me indicando o fornecedor, então isso me ajudou muito, que se não fosse ele, a esposa dele... que ele já sabia o caminho, e aí montamos a loja, montamos na Praia Grande para não concorrer uma com a outra, né? Santos é uma mini São Paulo, então lá acontece todo ano, mas Praia Grande não. Então a gente chegou a vender pelo preço do produto, pela qualidade do produto, né? Porque a ideia sempre foi empreender, mas trazer algo de qualidade. Não simplesmente, vou empreender. Então, independente da área que eu estou atuando, eu sempre penso, estudo, né? Para trazer algo diferente, ter diferencial, né? Então a loja tinha diferencial, né? Que seria atendimento, qualidade de produto, né? Preço. Então vendia muito bem. A loja era a que mais vendia no shopping, né? Mas aí terminou a temporada, que foi fraca por causa da pandemia. Voltamos para São Paulo. Vamos subir de novo. Vamos subir. Começamos a atuar na área da educação EAD, à distância. Só que na pandemia, eu comecei a ver lá o empreendimento da Praia Grande. Fazia muito tempo que eu não ia para Praia Grande. Eu vi que a Praia Grande cresceu demais, né? Ficou bonito, né, cara? Tá uma cidade assim... A infraestrutura que tá lá tá muito bacana, né? Eu acabei morando um tempo em Bertioga e acabei rodando bastante as cidades do litoral ali. E umas que se destaca, infraestrutura e investimento, Praia Grande tá maravilhosa. Bacana. O prefeito lá fez total diferença, né? Então, o primeiro mandato foi a segurança, e aí conseguiu resolver isso, colocando câmera em todo lugar da Praia Grande, e depois agora estrutura, né? Então, tá ficando bem diferenciado. E aí eu conheci pessoas que atuavam na área de corretagem, né? E aí eu comecei a fazer o curso. E eu tenho também na família pessoas que atuam, né? Dentro da corretagem. Da corretagem, né? Que começaram como corretor, hoje já é construtor, já é referência também no mercado imobiliário. Tem um outro amigo também que atua em São Paulo, que vende para jogador de São Paulo, jogadores de futebol, né? Então isso começou, falei, não, preciso estudar, preciso interagir aí, saber como que funciona esse mercado. Então na época da pandemia eu comecei a estudar, né, para tirar o CRES. Hoje eu tô atuando como corretor, né? Tem um apelido que é Musk, né, que você não pode usar o mesmo nome, né? E eu tô amando, né, atuar nessa área. Eu atuo com imóveis popular, que é da Minha Casa e Minha Vida,
Muita gente não conhece esse benefício, é um benefício que ajuda muito. Boa, Paulo, foi bom você tocar nesse ponto, porque a gente não sabe as pessoas que esse vídeo vai alcançar, o quanto de gente que às vezes está precisando dessa informação, sim, conhecer mais sobre isso, e às vezes não conhece, está aí de repente no nosso vídeo. Explica para as pessoas como que eles chegam até você, como que é o processo, o que você puder esclarecer para o nosso público. O espaço é seu, meu querido. Legal, legal, obrigado. Então, para mim foi maravilhoso atuar nessa área, porque é algo que eu gosto, que seria essa parte social, e eu vejo que o benefício Minha Casa Minha Vida ajuda muito, né? Porque antigamente você precisava ter um valor de 20% ou 30% do valor de entrada para comprar um imóvel, então 30 mil, 40 mil, né? E com o benefício Minha Casa Minha Vida, a construtora que eu atuo, ela parcela esse valor, né? Às vezes financia 100% para o cliente, ou quando não financia, ela parcela esse valor na obra. Então, com R$800, você consegue comprar seu imóvel. Só que eu não estou falando de qualquer imóvel. É imóvel bem localizado, próximo de estação de trem, metrô, ônibus, então é fácil acesso. Essa construtora, antes de eu entrar, eu pesquisei bastante. Ela tem uma preocupação muito grande com o cliente, com a satisfação do cliente. Ela também não pensa só em vender. Então, ela tem um produto diferenciado, que é qualidade. Então, internamente, você não vê parede de drywall, é tudo alvenaria. Condomínio clube, piscina com mais de 20 áreas de lazer. Olha que regiões boas. E tem construtora que constrói um empreendimento maravilhoso, mas são regiões afastadas, né? Então, isso atrapalha. E a gente, hoje em dia, com o trânsito que está em São Paulo, você precisa ter facilidade. Lógico. Então, essa construtora se preocupa com isso. Então, já é um diferencial enorme. Área de lazer. Então, você imagina, hoje tá perigoso andar na rua, deixar seu filho na rua. Agora, você imagina um condomínio clube. Tem piscina, tem tudo dentro parquinho, academia, salão de beleza, salão de festa. Então, você curte com a família. Porque às vezes a gente fala... sair do seu ambiente para procurar outra coisa. Lá dentro você é atendido com tudo. A gente fala, vamos pra praia. Tudo isso dentro do programa Minha Casa Minha Vida? Tudo. Benefício. É coisa que eu mesmo já desconhecia. Então tem muita gente que às vezes não sabe dessa informação. Tem gente que paga aluguel pagando muito mais do que pagar uma parcela de um financiamento. Pelo benefício Minha Casa Minha Vida. Então tenho vários casos que eu atendi e vendi, porque o que eu faço também? Eu não chego e pego a documentação e já quero enviar para a Caixa. Não, a gente faz uma análise. Nós temos uma equipe preparada que recebe esse documento, faz uma análise para o cliente. A gente entende a necessidade do cliente antes, vê qual que é a região que pode atender ele melhor. E muitas vezes o cliente, eu quero ficar nessa região. Mas a gente faz todo um estudo para ele e apresenta isso para ele. Ele fala, puxa vida, eu achava que em Guarulhos era melhor. Não, mas se eu morar próximo do Parque Vila Lobos é muito melhor. Porque eu pego o contrafluxo. Então a gente faz todo esse trabalho, né? A gente tem essa preocupação. Entende a rotina dele, como que ele faz para trabalhar, onde que... E entrega... Nossa, que legal, Paulo. E pensa também na parcela, porque muitas vezes você... eu quero um apartamento com sacada, com garagem. Tem tudo isso. É como se fosse comprar um kit de lanche numa lanchonete. Então, você quer batatinha, você quer refrigerante, você quer uma tortinha, quer um sorvete... Beleza, eu quero, mas quanto vai ficar tudo isso? Tem um leque de possibilidades. Quanto vai ficar esse kit? Para cada, né? E a gente apresenta isso para o cliente. Olha, com sacada vai sair mais tanto na parcela, mais tanto na entrada. Com garagem. Será que o primeiro passo não é mais importante a gente pegar um mais compacto? Né? Você ficar mais tranquilo e pagar uma parcela mais baixa? Então tem toda essa orientação. Não então, só uma venda, é uma consultoria antes da pessoa adquirir, né? É o que eu falo, hoje eu não sou só um corretor, eu sou um consultor, então a gente faz tudo isso. E tem essa equipe por detrás, a gente tem uma equipe própria da consultora e uma equipe própria da Caixa que faz tudo isso. Então a gente tem uma equipe muito grande que dá todo esse apoio e esse acompanhamento. E aí o meu trabalho acaba se encerrando quando o meu cliente pega a chave. Então se ele tiver dúvida, qualquer coisa, o meu WhatsApp está 24 horas para ele lá. Então não é só fazer uma venda. Então tem todo esse acompanhamento, né? Mas é muito legal, assim, quando você vê um cliente saindo do aluguel e conquistando um imóvel próprio, a segurança, a família. Quem eu estava dizendo, por exemplo, se você tem filhos também. Tem. Vão passear, vão para a praia. Quanto você gasta para encher o tanque do carro hoje? Quanto que é um pedágio, né? E aí você vai num quiosque, quanto você vai gastar numa porção? Então tem tudo isso.
Agora, se você tiver num condomínio 24 horas à disposição para você e para sua família, é maravilhoso. É qualidade de vida, é segurança. Então é o que a gente estava falando no começo. Isso é sucesso. Né? Então você imagina, você vê, pai, me leva para uma piscina, pai, me leva para o parquinho. Você que é pai, você sabe, né? O sorriso, só de ganhar um sorriso dos nossos filhos. Então isso para mim não tem preço. Então trabalhar numa consultora que se preocupa com o cliente, quando vai pegar a chave, faz uma festa, né? Leva carrinho de algodão doce, pipoca, gente fazendo massagem. Então tudo isso é uma experiência. Experiência do cliente. Experiência do cliente. E não só com o cliente, como corretor. Então você vai trabalhar, onde eu trabalho, o pessoal se preocupa com café com qualidade, toda hora um café quentinho, uma estrutura bacana, sabe? Com ar-condicionado. Então assim, tudo isso não tem preço. Eles estimulam muito, por exemplo, o Dia das Crianças, eles fizeram uma festa maravilhosa para as crianças. Eu levei meu filho não queria sair da festa. Então doce, salgado, pessoas interagindo com as crianças, brinquedo. Então eles sempre estão fazendo algo pro colaborador. E o profissional que está ali na equipe vê isso, essa preocupação da empresa que não exige o resultado, e é natural que qualquer empresa vai exigir do funcionário, do colaborador ali um resultado. Mas dá esse suporte, né? Um momento nossa, travou nossa, não vai sair. De descontrair ali, né, com a família e tal. Então isso valoriza o funcionário, né? Aliás, o funcionário se sente valorizado quando a empresa apresenta isso daí. Sim, a empresa também tem... Descontração. Agora saiu. Tem uma pessoa que treina os corretores, então você não precisa ter experiência. Então, se você tem vontade... É o nosso amigo Kobe. O Kobe, né? Mandar um abraço. Kobe, você que está nos assistindo, cara, foi um prazer te conhecer, viu? Muito bacana. Obrigado, viu, Kobe? Fez toda a diferença esse treinamento seu, viu? Ajuda, porque, né? Porque, olha, no início, o que aconteceu? Eu entrei numa equipe que era a que mais vendia, equipe fora da curva, né? Então, eu tive que voltar a aprender, mesmo tendo experiência comercial desde os meus 12 anos de idade. Segmento, né, outro segmento, é outro produto. Outra forma de comunicar com o cliente. Né? Então, eu já entrei nessa equipe que vendia muito. E eu não estava conseguindo vender, cara. Fiquei uns 2 meses sem vender. Eu falei, aí olha você vê que interessante. Aí você volta lá por causa do seu pai. Pô, meu pai tem um produto bom e não vende. Como que é isso, né? Mas vai lá. Mas o legal foi o seguinte, o que tinha naquela equipe, que era o diferencial? Eram as pessoas. As pessoas, um ajudava o outro, né? Então isso era muito legal, como se fosse uma família mesmo. Então, por mais que tinha corretor vendendo 8 imóveis por mês, 10, cara, super humilde, vinha, treinava, explicava. Então assim, tem uma gratidão para essa equipe enorme. Aprendi muito com eles, né? E aí a empresa cresceu, a equipe cresceu, né? Meu gerente virou superintendente e um colega meu virou gerente. Na verdade, 5 viraram gerente, né? E aí a equipe dividiu. Subiu todo mundo. Mas isso é legal e continua nessa pegada aí de um ajudar o outro, né? Mesmo que se separou, tem nomes diferentes a equipe, né? Então isso para mim foi um diferencial enorme. E aí depois participei do treinamento do Kobe, que também fez uma diferença, que virou a chave, né? E não aprendi só lidar com o cliente, mas mexer com o sistema, todo passo a passo, apresentar um imóvel, levar o cliente num decorado, né? Então isso é muito legal. Isso tá fazendo... Eu tô gostando muito, trabalhando bastante. Isso aí. E o resultado, área, né, Paulo? E o resultado é maravilhoso, né? Você vê o sorriso da família, de ter conquistado um bem, né? Porque imagina, eu trabalho com a área de desenvolvimento humano, às vezes você passa uma tarefa, um exercício, uma ferramenta para o cliente, aquilo, abre os olhos e fala, cara, obrigado, você mudou a minha vida. Nesse sentido. Agora você pensa, porque por mais que os analistas financeiros, o pessoal de finança fala que não é vantagem de repente você comprar seu imóvel, mas o imóvel é uma coisa emocional. Todo ser humano ele quer ter algo para chamar de seu e você chegar numa conquista e falar, cara, eu comprei a minha casa, eu estou dentro da minha casa, e isso é um conforto emocional gigantesco. E você poder proporcionar isso para outra pessoa, ser a chave de ligação
eu que fiz o trâmite, eu fiz a consultoria e proporcionei isso, e deve ser uma satisfação, né? É maravilhoso. Você comentou que tem alguns consultores que comentam que não recomenda comprar o imóvel próprio. Eu sou totalmente contra isso, né? Porque eu passei isso na pele na pandemia. Então, por exemplo, quando eu fui morar na Praia Grande, Certo. eu não tenho imóvel próprio. Eu estava morando de aluguel. Quando deu a pandemia, o proprietário me ligou e falou: Paulo, eu preciso do imóvel. Eu falei: como assim? Eu preciso do imóvel. O imóvel é meu, eu preciso morar aí. Eu tô muito morando de aluguel. Eu não quero pagar aluguel, eu quero reduzir o custo. Meu amigo, uma família com 2 filhos e ter que sair do imóvel, procurar às pressas. Só que aí a gente não fala só de uma família, você fala de geladeira, fogão. Então, meu amigo... Eu fiz isso esse final de semana, eu sei. Não é fácil, não. Do apartamento para uma casa, ai meu Deus. E foi o que eu te falei. Hoje, com R$800 de entrada, você consegue comprar seu imóvel próprio. E muitas vezes você paga mais barato do que pagar um aluguel. Que pagar um aluguel, lógico. Porque então, o preço dos aluguel hoje, dependendo da região, você mexe. Aí você imagina, você morar num condomínio desse, fácil acesso, né? Condomínio clube, pagando R$800 de entrada, e uma parcela mais baixa que um aluguel. Então tem muita gente morando de aluguel, mas está pagando a parcela do proprietário, que financiou o imóvel. É verdade. Né? Então ele está pagando. E muitas vezes acaba sobrando e o dono do imóvel coloca no bolso. Então, assim, eu recomendo. Tem como sair do aluguel. Imóvel sempre está valorizando. Imóvel próprio é segurança e tem facilidade. Minha Casa Minha Vida tem subsídio, tem desconto no imóvel, tem parcela reduzida. Facilita muito. Às vezes você não precisa nem ser um CLT. Você ser um autônomo, você já consegue comprar um imóvel. Você consegue... As comprovações ali. Com comprovação. Você consegue unir 3 rendas. Sua, da sua esposa, e colocar de filho ou uma renda sozinha, você consegue. Então hoje não precisa de muita coisa. É que muita gente não conhece. Não tem informação. Exatamente. Né? Então assim, e eu acompanho esses processos. A gente fica aí às vezes 3 meses trabalhando com o cliente para escolher uma região que ele tem interesse, para preparar a documentação, para conseguir a melhor oportunidade. Cara, quando consegue, é uma coisa assim que é um amor. Eu viro amigos dos clientes, eles me ligam. Teve uma cliente minha, que fez o bolo de aniversário do meu filho, fez o salgado. Que legal. Você vira amigos, vira da família. É um processo, né? Tipo, não é aquele negócio que você chega na loja, eu quero uma camisa, tô aqui, tchau, vai embora, né? Não serviu, depois eu troco. Vira um relacionamento, né? E aí você acaba conhecendo a família, não tem jeito. Né? Você descobre o que ela faz, se tem filho, se não tem filho. Você conhece a história, né? Você começa a conhecer a história da pessoa. E aí você começa a virar amigo. Então hoje todos os meus clientes que eu vendi são meus amigos. Tenho contato até hoje. Olha que legal. Né? Então para mim isso não tem preço, né? Isso para mim me satisfaz muito. Né? Então para mim quando eu tô lá eu não vejo como trabalho, né? Então eu vejo até como uma missão. Você tá servindo, né? Então para mim é muito satisfatório trabalhar. Como diz na palavra, maior é o que serve, né? Então, tô fazendo minha função. Serve. Se não serve, não serve. Quem serve. O que não serve para nada. Isso aí. Ô, Paulo, e como que as pessoas te acham? Como que eles chegam até você? Gostei, quero saber mais, quero entender, quero te procurar, Paulo. Como que faz? Legal. Pessoal, hoje eu tenho bastante cliente, né? Então, a maioria dos meus clientes que eu atendo hoje é indicação, né? Tem um Instagram. Como que é o Instagram? Paulo Musk. Então, Paulo Musk. E através do meu WhatsApp. Meu número é 11 9 4786 7278. Se você tem um sonho de sair do aluguel, pode me chamar que eu te ajudo. Conte comigo. Eu vou te tratar como se fosse da minha família. Então, vou te procurar a melhor opção, a melhor oportunidade. Então, a gente vai brigar junto. Eu vou brigar por você até você conseguir. Tá bom? Conte comigo, entre em contato que eu vou te ajudar. Paulo Musk. Paulo Musk. É isso aí. Então, Paulo, agora eu quero saber o seguinte. Eu creio que tenha sido, mas não sei. Vamos saber agora. Tá. De toda essa sua caminhada empreendedora, lá desde os 8, mas depois pulou para os 12, e foi a Forfan, o empreendimento na praia, agora aqui na corretagem. Qual foi o maior desafio que você atribui na sua vida? Pô, isso aqui foi algo que eu pensei que não ia superar ou que deu o maior prejuízo. Qual foi o maior desafio na vida empreendedora? Meu maior desafio foi a pandemia. Não tem jeito. Eu deduzi que fosse, mas eu falei, deixa eu fazer a pergunta, né, pra gente entender. Porque quando eu comecei a empreender, dependia de mim.
Então, do meu trabalho, da minha força e da minha vontade. E eu sempre tive vontade, nunca tive tempo ruim pra mim. Eu sou um cara que sonho muito alto, vou atrás. Então, isso pra mim não tem desafio. Eu vou mesmo. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, não tem quem me tire isso. Mas a pandemia não dependia de mim. Então, a gente não sabia o que ia acontecer, o tempo que ia durar, né? O que ia acontecer com o país. E aí a gente vai se moldando, né? Só que vai a mil, porque além da empresa, eu tinha muitos colaboradores, né? Tinha gente que dependia de você, né? Então, assim, o que eu acabei optando? Porque não tem como você querer resolver tudo, né? Então, a primeira coisa foi o quê? A minha equipe. Eu pensava na minha equipe 24 horas. Eu não pensava em mim, pensava na minha família. Mas era a minha equipe primeiro. Então, eu tive que fazer a rescisão com todos eles. Eu falei, vou fazer a rescisão com todos eles, pagar eles, e depois eu vejo o resto. Então, tive desafio com o banco, estou resolvendo ainda, tem alguns desafios, mas eu falei, eu preciso honrar a minha equipe, porque minha equipe sempre me honrou, né? Vestiu a camisa da empresa e estava com a gente o tempo todo, a gente estava crescendo junto. O propósito não era só a Forfã crescer, era a equipe. Então, eu não via como a estrutura. Não adianta você ter uma estrutura, a melhor estrutura, se você não tem equipe. Não tem equipe. Se você não valoriza as pessoas. Então, precisa valorizar as pessoas. Esse, eu acredito que é um diferencial enorme. Então, assim, quando eles precisavam de mim, eles contavam comigo e eu a mesma coisa. Então a gente sempre foi assim, unidos, né? Então eu fiz isso. E tinha aquela preocupação de indicar eles para recolocar no mercado de trabalho. Então eu consegui fazer isso, mas a maioria, o pessoal era muito bom, conseguiu já se recolocar muito rápido, né? Então essa foi a minha maior preocupação. E depois é a família, o que eu vou fazer? Chega uma hora que o dinheiro acaba. Né? Dinheiro, eu tive que desfazer da empresa, porque eu tinha um condomínio que eu pagava R$7.000 só de condomínio IPTU por mês, vendendo ou não vendendo. Tinha um aluguel, né? E fora o condomínio tinha um aluguel. Tinha um aluguel, R$7.000 de condomínio IPTU, fora o aluguel. E tinha a equipe, né? Então a equipe, a gente fez a rescisão, né? O pessoal acabou saindo, e aí continuou a empresa. E tinha os equipamentos lá dentro, né? Então você imagina, eu tinha 5 laboratórios. Cada laboratório tinha 25 máquinas. Você imagina, computadores games, custavam uma média de 4.500 cada computador. Fora projetor, ar-condicionado. Então tinha muito dinheiro lá, né? Porque o valor que eu investi foi na reforma. E tinha os equipamentos, né? Então o investimento era muito alto. E aí eu falei, eu preciso desfazer disso, preciso vender. E como que você vende uma escola na pandemia? Né? E aí o pessoal, não, Paulo, você tem que segurar, vai passar, você ficar pagando todo mês e não... Então, e aí o dinheiro não sabe quanto tempo vai durar, ainda bem que, né, porque durou um tempinho legal. Né? Então, eu tinha uma Ferrari, na verdade, só que sem a chave. Só que você tinha que pagar o imposto do carro. É que adianta você ter uma Ferrari e não poder usar, só para ficar olhando ela e ter que pagar as despesas. E aí eu resolvi vender. Tem um amigo meu que está crescendo bastante, uma rede de escola. Aí ele fez uma proposta, eu aceitei. E parei com o negócio. E ele tá tocando o negócio, tá com espaço lá, sem o nome dele mesmo, né? Então ele aproveitou. Eu já tinha uma estrutura por trás. Né? Aí eu fiz um acordo com o proprietário de colocar um inquilino lá, né? Pra continuar pagando, porque eu tinha feito um contrato grande, né? De 6 anos, né? Porque eu tinha feito uma reforma para você ficar, né? E aí para não pagar multa, tudo. Tanto que ele viu que a sua intenção era ficar, né? Só saiu por conta da pandemia mesmo. Tinha recebido uma proposta muito maior, muito melhor, de levar todos os equipamentos, só que aí não ia ter o inquilino. Aí eu tinha que honrar o inquilino, porque ele me ajudou também, né? Ele me ajudou, segurou alguns aluguéis, né? Então foi, eu preciso honrar ele. Então é nessas horas que a gente vê, né? Você começa a pensar, se eu não penso na pessoa que me ajudou, e aí? Então... E o mundo gira, as pedras se encontram, né? O mundo gira. Hoje, por exemplo, eu tenho amigos que me ajudou em Salvador, que trabalhou comigo, né? Trabalhou no projeto comigo. Hoje ele treino com ele jiu-jitsu, é professor de jiu-jitsu. Quem diria, que né? Legal, Você vê, um cara que me recebeu em Salvador, era o gerente geral da unidade, que me ajudou, treinou. Hoje eu treino jiu-jitsu com ele. Isso é interessante. Você, o Robson, né, que fez a palestra, queria
alugar uma sala e a gente cedeu a sala. Nossa, eu sou grato demais. Mas para mim foi maravilhoso. Eu fiz o seu treinamento, não paguei nada. E hoje você me ajudou. Você foi fazer uma palestra gratuita na construtora que eu trabalho hoje. Você vê como são as coisas? Parceria. E nós somos amigos. Então, o dia que você me ligar, precisar de alguma coisa, eu falei, pô, o Robson é meu amigo. Então, a gente não vê só aquele lado profissional, né? Vai muito além. Que é aquela coisa, um ajudar o outro. É o que eu vejo. Faz a diferença toda, né? Exatamente. Paulo, a gente está caminhando para o fim aqui do nosso podcast, agora Histórias de Sucesso, e eu gostaria que você pensasse, a gente está aqui no universo que tem 8 bilhões de pessoas e a gente não sabe a proporção que essa mensagem vai chegar, para quantas pessoas essa mensagem vai chegar. Eu queria que você deixasse uma mensagem que você acredita que é importante que o ser humano ouça, que vai impactar 1 ou 10 ou 1000, não sei, mas uma mensagem que se você carrega, você acredita que é importante que as pessoas ouçam. Legal. Compartilhe com a gente. Obrigado aí pela oportunidade. O que eu digo aí para as pessoas, independente da situação que está passando, acredite em Deus, né? Não precisa ir para uma igreja inicialmente, hoje tem celular, TikTok, redes sociais, começa a escutar a palavra, começa a crer em Deus, e se você achar um local que você se sinta bem, independente do nome da igreja, trabalhe a fé dentro de você, porque foi o que me ajudou, porque eu estou vivo hoje, porque se não fosse Deus na minha vida, eu acho que eu teria feito uma bobagem na pandemia, né? Perder esse investimento todo que eu fiz, ficar sem dinheiro, né? Eu passei necessidade, tive que pedir ajuda para minha família, para meus pais, para passar essa tempestade, mas foi Deus. Deus continua me honrando e eu creio que nada disso passou por acaso. Eu aprendi e venho aprendendo bastante e sou muito grato a tudo. E obrigado, em rede aí gravada, obrigado Deus por tudo que você fez por mim e para minha família e pelos ensinamentos que você vem cuidando da gente. E isso assim que você colocou, Paulo, vale ter um filme que eu até gosto de indicar para o pessoal que chama Quem Quer Ser o Milionário? Muitas vezes a gente não entende por que a gente está passando por alguns vales, porque a nossa vida é cheia de picos e vales. Quando a gente está no vale, a gente não entende por que a gente está passando por aquilo. Mas aí quando você vai olhando ao longo da caminhada, a linha do tempo, você vai viver uma determinada situação que você fala, cara, se eu não tivesse passado por aquele vale lá atrás, hoje eu não sabia desenrolar essa situação aqui, eu não conseguia me desvencilhar, sair dessa situação dessa maneira. Então tudo na vida é válido. E aí até tem uma palavra em 1 Tessalonicenses 5:21 que diz assim, examinai tudo, retei o que é bom. Por isso que é bom você viver diversas experiências que você passou, trabalhou com seu pai, veio para Farfã. Então, você analisar tudo o que o mundo apresenta e reter aquilo que é bom, porque ao longo da sua caminhada você vai usar esses desafios que a vida apresenta. Né? É o que eu falo, né? Não existe uma constância. Não. É altos e baixos. E você tem que estar preparado para os baixos. Sim. Então você tem que preparar a sua fé, treinar a sua fé. Isso. Porque se você estiver passando no vale, na tempestade, não estiver forte na fé, acreditando que você vai conseguir, você desiste, você faz bobagem, né? Aí você entra em algo que vai só te prejudicar cada vez mais. Então, por isso que a fé é muito importante, você acreditar em Deus e exercer essa fé. E não adianta você frequentar algum lugar, escutar a palavra e na hora que você mais precisa, você abandonar. Então é esse momento que a gente tem que ter fé. E é isso. Então é o que eu desejo para todo mundo ter fé, prosperidade, saúde, que vai dar certo. Isso aí, Paulo. Muito obrigado, cara, você ter aceitado o meu Robson, convite. obrigado. Ter vindo aqui, compartilhado aí tantas coisas que já te conheci há um tempo e eram coisas que eu não sabia. Então, obrigado por compartilhar com a gente, por inspirar o pessoal aí. Então, você que nos acompanhou até agora, já clica aí no sininho, segue o canal, deixa o seu comentário. Se você tem uma história de sucesso igual do nosso amigo Paulo, deixa o comentário. Quem sabe eu não chamo você para vir aqui compartilhar e inspirar outras pessoas. E o mais importante, compartilhe esse vídeo. Ajude nossa mensagem a chegar a outras pessoas. Obrigado para você que ficou até aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado. E nos vemos no próximo episódio de Histórias de Sucesso. Obrigado.